Eu sempre ouvi dizer que de médico, técnico de futebol e louco, todo mundo tem um pouco. Médico, eu posso dizer que já fui. Louco, até agora, eu não sou. E de futebol eu entendo um pouquinho. E arrisco conversar com vocês agora sobre a Copa do Mundo. Aí vocês aqui repetem a dúvida de muita gente. Se nós devemos ou não torcer pela seleção brasileira, com receio de que um êxito da seleção eventualmente poderia ser capitalizado pelo Temer, como o Fernando Henrique fez, outros presidentes fizeram. Olha, gente, é muito difícil que uma vitória do Brasil possa se conectar com uma melhora do prestígio de Temer junto à população brasileira. Ele está no fundo do poço, a grande maioria dos brasileiros compreende a que ele levou o país depois de instaurar um governo montado num golpe, e é bom sim que nós torçamos pelo êxito da seleção brasileira. Porque, como dizia Nelson Rodrigues, a seleção brasileira é a pátria de chuteiras. Onde estiver jogando, é como se a nossa pátria estivesse guerreando em algum lugar do mundo. Então, como quem gosta de futebol, que já jogou pelada e que já foi aos estádios ficar rouco de tanto gritar pelo nosso time, eu, sinceramente, eu sigo o apelo da nossa companheira deputada Luciana Santos. Pessimistas do Brasil, unamo-nos e torçamos pela seleção brasileira. Eu acredito que sim. Tenho a impressão de que esta vai ser uma Copa muito difícil para todas as seleções, em que o aspecto tático e na tática a ocupação dos espaços é decisiva. Por isso que os bons times são aqueles formados por craques que não apenas saibam o manuseio da bola, saibam o toque de bola, tenham intimidade com a bola, mas tenham um excelente preparo físico, porque a bola não para no pé de ninguém. E ocupar os espaços, fazer triangulações rápidas, mudar o sistema de jogo, mudar de um lado para outro, passar da defesa ao ataque com rapidez, é um grande desafio. Eu penso que a seleção treinada por Tite está bem nesses quesitos. Agora, se vai ganhar, aí nós não temos bola de cristal. A nossa parte é torcer. Torcer com muita convicção, com muito entusiasmo, torcer pelo Brasil. Agora, é verdade o que você diz, que o futebol de hoje não é como o de antigamente. Antigamente existia, digamos assim, uma mescla de profissionalismo com amadorismo. E como eu escutei dizer a semana passada, um torcedor num programa de rádio, antigamente nós tínhamos uma certa intimidade e um certo afeto pelo time escolhido para representar o Brasil. Nos anos recentes, a seleção tem sido montada, sobretudo com jogadores que jogam no exterior, muitos dos quais nós nem temos lembrança dos seus primeiros passos em gramados brasileiros. Isso é verdade. E é verdade também algo que realmente impressiona: o grande negócio do futebol. Veja aqui quantos bilhões de dólares esta Copa do Mundo movimenta. Alguns já dizem que o grande negócio do futebol, como economia globalizada, já é maior do que o cinema. É possível que sim. Veja, no ranking dos grandes times de futebol do mundo, os que faturam anualmente. Veja esse ranking. Veja como o Manchester United é seguido do Real Madrid e outros tantos que faturam milhões de dólares. E as Copas dos diversos países da Europa, sobretudo Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França, movimentam também milhões de dólares anualmente. O próprio Campeonato Brasileiro de Futebol, o Brasileirão, como se diz, vejam que também entra no ranking mundial, não nos primeiros lugares, mas também movimentando somas fantásticas. Isso não é estranho para quem se debruça sobre as entranhas do sistema capitalista.
No Capital, Karl Marx já dizia que o capitalismo termina por transformar tudo em mercadoria. Então, o futebol, como negócio, é uma grande mercadoria. O talento dos jogadores é negociado como mercadoria, a força de trabalho de cada um, e transações fantásticas são feitas na mudança de um craque como Neymar e outros tantos de um clube para outro, inclusive acobertando, dizem, negócios escusos. Sim, claro, eu repito, vale a pena sim torcer pela seleção brasileira. Eu me recordo que na Copa de 70 eu vivia na clandestinidade e assisti do primeiro jogo, que foi contra a Tchecoslováquia, ao último jogo, que foi a decisão com a Itália, ao lado do saudoso companheiro Rui Frazão. Durante os primeiros jogos, o Rui me dizia, não vou torcer pelo Brasil. Como dizia Mao Tse-tung, aquilo que o inimigo apoia, nós não devemos apoiar. Porém, quando chegou na partida final, que nós vencemos de 4-1 da Itália, quando eu vi do segundo gol em diante, estava o companheiro Rui abraçado comigo e gritando gol, gritando viva o Brasil. Devemos sim torcer porque é uma alegria do povo o futebol. Com todo o negócio, com todas as negociatas, com todas as tramóias que envolve CBF, FIFA e os próprios grandes clubes, inclusive os brasileiros, nós não devemos abstrair que o futebol é uma paixão nacional e se o Brasil vence ou perde, afeta o humor da população. É certo que o brasileiro, diante desta Copa, não está tão entusiasmado ainda. Pesa o resultado da Copa passada, o fiasco no Brasil, mas pesa, sobretudo, o mal-estar, o mau humor decorrente da crise que o Brasil atravessa. A Confederação Nacional do Comércio diz que um percentual altíssimo, beirando a 50%, de produtos alusivos à Copa do Mundo estão encalhados nas lojas. E a gente ainda não vê nas ruas, nas varandas das casas, dos prédios, a ornamentação com as cores do Brasil. Pode ser que se nós começarmos a vencer, e a vencer com brilho, a população se anime. De uma forma ou de outra, devemos sim, na minha opinião, torcer pelo Brasil e, quem sabe, nesse mar de tristeza, de mal-estar causado pelo governo Temer, pelo golpe que derrubou a presidenta Dilma, quem sabe o Brasil conquiste a Copa do Mundo e nós reanimemos as nossas esperanças, a nossa autoconfiança e possamos nos unir, vencer as eleições presidenciais e mudar o rumo do Brasil. Vamos?